Definitivamente é um grande privilégio estar aqui com vocês. Aqui estivemos pela primeira vez no dia 18 de setembro. Né? O pastor Maurício não estava conosco, né? Estava cumprindo um compromisso do outro lado dos Estados Unidos. E foi a grandíssima ausência, que pelo menos eu senti. Mas graças a Deus que estivemos depois nos comunicando via telefone, até que nasceu, já tinha, né? Nascido no coração de Deus, estarmos aqui de novo. Só Deus simplesmente confirmou o coração do seu servo, né? O anjo desta casa. Assim que nossos sinceros agradecimentos primeiramente a Deus, né? Por estarmos aqui de novo, ao pastor Maurício Machado por ter nos dado o voto de confiança para assumirmos essa tribuna, porque sei que nessa tribuna não sobem qualquer homem ou mulher de Deus. Eu quero acreditar que é Deus que faz isso, ó. Ele, ela. E eu sou o menor de todos para estar com vocês, pode acreditar. Esse púlpito não é digno da minha tão pequenina pessoa. Toda a honra e toda a glória eu dou ao nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que hoje eu não estou só. Faço-me acompanhado da minha rainha, da minha princesa. O pastor falou de títulos, eu tenho todos os títulos que vocês puderem imaginar para a mulher que está me acompanhando na minha existência nos últimos quase 30 anos, né? Nossa irmã Maria Luísa. Faz assim, meu amor. Está ali. Eu vou ser rápido, porque nós temos que tomar o tempo na palavra. Em 11 de março, minha esposa sofreu um acidente, quebrou o tornozelo em 3 partes, na entradinha da nossa casa ali em Orlando. Foi um drama muito angustiante. Infelizmente, até o momento, ainda não temos um seguro de saúde que caiba dentro das nossas condições e fomos atendidos ali pelo Advance Health, que, resumidamente, desenganaram minha esposa, não deram uma atenção devida pela nossa falta de seguro médico e, consequentemente, passando na mão de tantos ortopedistas, ela foi desenganada pelos médicos. Não podia mais fazer a cirurgia porque os ossos se colaram, que não era suposto acontecer, aconteceu, mas Deus estava nesse processo desde o princípio. Só que no momento que aconteceu, claro, não entendíamos. E sábado passado, Deus usa um servo do Senhor que está na nossa casa e também estava ali meu cunhado e minha cocunhada, e o Espírito Santo fez algo que estávamos clamando tanto a Deus, que desse à minha esposa a capacidade de, pelo menos, mover a perna direita, que ela não estava conseguindo fazê-lo. E no sábado passado, para a glória do Senhor, depois de 8 meses, ela conseguiu mover a perna direita e começou a dar os primeiros passinhos de muletas. E hoje, pela primeira vez em 8 meses, nós moramos numa casa no nível superior, não é um townhouse, é uma casa que está como uma plataforma, né, em cima, e há uma distância de 14 degraus até a entrada. E hoje, pela primeira vez, minha esposa desceu 1 degrau por degrau de muletas. Não desceu como antes fazia. Ela descia, meu bem, me perdoe, ela descia sentada. Mas hoje ela desceu em pezinha e apoiando o corpo. Eu falei com o pastor Maurício esse testemunho e crendo, e até falei com o irmão Fábio no caminho. Quem sabe minha esposa vai sair daqui no domingo já sem muleta e sem cadeira de rodas. Porque eu já vi milagres, irmãos. Deus já me permitiu, com esses olhos que a terra não há de tragar, eu já vi 2 ressurreições. Com a pessoa cheirando mal. O que é para Deus um problema de fratura no tornozelo? Nada. Aquele que tem o dono da vida, e aquele que criou o universo e que sustenta a minha e a sua vida, Ele pode todas as coisas. Quantos creem que Deus vai falar nesta noite, amanhã e domingo? Então prepare-se. O Espírito Santo vai surpreender a você e a mim, como está nos surpreendendo. Bem rapidinho, porque o tempo da palavra precisa tomar preeminência. Expliquei ao pastor Maurício que, devido a algumas situaçõezinhas contrárias à minha vontade, eu não pude trazer um bom número de apostilas. Então, nós temos 20 apostilas, incluindo essa aqui na minha mão, tá? Esse aqui é um material da nossa faculdade, da nossa escola teológica, que já como 2 anos Deus entregou nas nossas mãos, né? A Academia
Bíblica Internacional Bereia. Então, essa aqui é uma apostila de escatologia bíblica. Ela traz detalhadamente tudo que a gente vai estudar, ou pelo menos parte, nesses dias, né? Hoje, amanhã e domingo. Então, tudo que você vai ver de formato gráfico está aqui em formato escrito e com maiores detalhes. Também nós trouxemos um CD, tá? Um CD no formato gráfico, em PDF, não é em áudio, não é em vídeo. Esse CD só pode ser aberto em computadores, ok? Que tem a gavetinha do CD-ROM, ou em DVD players compatíveis para abrir o arquivo PDF. Preste atenção, se você compra o kit, $20. Se você compra separado, seja o CD, seja a apostila, $15. Compreendido? Então, o kit junto, tá? Aí terão que ser 20 abençoados. Levam por 20. Se você levar separado, 15. Então, nós temos 20 apostilas e 40 CDs. Se acabar, eu estava falando com o nosso irmão Fábio, com o pastor, claro que elas vão esgotar, acredito eu, você então dá o nome ao irmão Fábio, uma outra pessoa que se responsabilize, o seu nome completo e o seu telefone e o seu e-mail, que eu me comprometeria em 10 dias, como máximo 2 semanas, já que o irmão Fábio ele está viajando muito entre Tampa e Orlando, então você encomendaria essa apostila. Eu providenciaria a você que não poderá hoje adquirir devido ao número limitado. Quantos estão me entendendo? Isso, as 20 se esgotarem, acredito que vão esgotar, então você automaticamente já dá o seu nome, se por gentileza, irmão Fábio, se o irmão Fábio pode nos ajudar, seu nome completo, seu correio eletrônico e seu número de telefone para contato, que aí nós vamos fazer as apostilas ou os CDs, caso você queira o kit, por encomenda. Então, só vai ter os irmãos que derem os seus nomes, tá? Porque vai ser totalmente por encomenda. Amém, irmãos? Então, hoje teremos 20 abençoados, né, que vão levar o kit. Já acabou? Papai do céu, o negócio aqui funciona rápido. Gente, olha, o coração aqui fez isso. Então, meu Deus, o negócio aqui está bruto, está bruto. Então, vamos fazer o seguinte, irmãos. Já dê o seu nome, você que tem interesse, já dê o seu nome completo, já dê o seu e-mail, tá? Eu preciso desses dados. Eu dei o seu número de celular para a gente, então, ficar em contato, mas em 2 semanas, como no máximo, vai estar chegando a apostila, tá? Em um envelope fechado, né? Num kitzinho, tá? Caso você queira comprar o kit, então você fica à vontade. Mas você coloca bem claro ali na listinha, eu só quero a apostila, ou só quero o CD, ou eu quero o kit, para eu saber o que eu vou fazer. Exatamente, né? Para quem quer o kit, vai receber os 2 por $20. E quem quer separado, seja CD ou seja apostila, $15. Compreendido, gente? Só preciso que você me ajude. Você coloca lá o nome. Ângela, um exemplo. Ângela, quero o kit. Eu sei que vão ser os 2, $20. Eu, Manuel, só quero o CD. Aí tem que colocar CD, ou só quero a apostila, ok? Perfeito. Irmão Fábio, pode nos ajudar? Isso aqui já está dentro, isso aqui é apenas como demonstrativo, já que foram vendidas todas, então essa aqui ainda está disponível. Então tem mais um, com o kit. Perfeito. Mas os CDs, eu não sei se já foram todos, eu creio que ainda tem os CDs disponíveis. Meus irmãos, vamos então à palavra de Deus. Nós vamos até às 9h30, então temos exatamente 1 hora, não mais do que isso, certo? Esse que vocês estão vendo aqui é o mesmo conteúdo que tem nos CDs. É um seminário de escatologia que nós demos ali na cidade de Woburn, no estado de Massachusetts, nessas datas. E, geralmente, nós fazemos a gravação em CD de um dos nossos seminários que nós fazemos por ano. Nós fazemos uma média de 2 a 3 por ano, e aí criamos um CD chamado Gráficos de Escatologia, né? Você que adquiriu o CD vai ver que é a 17ª edição. Não houve condições de eu fazer a 18ª, né? Porque é um pequeno custo que nós temos, mas eu acredito que em janeiro ou fevereiro eu estarei fazendo o lançamento da 18ª edição,
com muita coisa atualizada. Então, o CD ele está defasado em 30%, porque muita coisa começou a acontecer de agosto para cá, e vocês vão entender por quê. Muita coisa, não é pouquinho não. O calendário profético tomou uma velocidade bárbara, como nunca eu vi nos últimos 50 anos que eu estudo escatologia. Estamos vivendo um momento ímpar, um momento único, né? Eu comecei a estudar escatologia bíblica quando eu tinha 13 anos de idade, há 50 anos. Eu nunca imaginei que eu ia viver para ver o que eu estou vendo, de uma maneira tão maravilhosa. Vamos à palavra de Deus? Evangelho segundo São Lucas, está aí na tela? Evangelho segundo São Lucas, se você quiser acompanhar na tela ou quiser abrir na sua Bíblia, fique bem à vontade. Capítulo 21, versículos do 7 ao 12. Aí saltamos para o verso 25, 26 e 28. Fique bem à vontade. Você pode acompanhar na tela ou pode acompanhar na sua Bíblia. Lucas, capítulo 21, dos versículos 7 ao 12. E aí saltamos para o verso 25, 26 e 28. Lemos então a palavra do Senhor nosso Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu convido a vocês, juntos, recitarmos o último versículo, né? Que é este aqui de baixo, por favor, o versículo de número 28. Tá? Vamos então, como um grande coral, juntos recitarmos o verso 28. Vamos lá? 1, 2, 3. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E como prova de ensaio, ficou lindo. Agora vocês finjam que vocês tomaram um poderoso café da tarde, comeram uma picanha daquelas caprichadas, né? Finge que você está diante de um sacrifício de picanha. E agora você vai proferir com ânimo, com garra. Tomei picanha, tomei um latão de Red Bull, estou animado, trabalhei 14 horas e eu estou com o corpo animadíssimo, então finja isso. Tá? E agora você vai proferir com maior ânimo esse texto. 1, 2, 3, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não sei o que você conseguiu perceber neste texto, e eu vou te ajudar. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Essa sequência de sinais e acontecimentos que Jesus aqui faz menção neste texto de Lucas. Quando tudo isso começasse a acontecer, quase que ao mesmo tempo, simultaneamente e intensamente, ele dá uma orientação. Entrar em parafuso, entrar em angústia, entrar em desespero, arrancar os cabelos, para quem pode, né? Eu já não posso fazer isso, né? Entrar em depressão, olhar para baixo, muito pelo contrário, olhai para cima. O mundo de hoje está olhando para baixo,
por causa de uma depressão econômica que está varrendo o planeta Terra. O mundo hoje está olhando para baixo por causa ainda de efeitos do Covid-19 e de outras enfermidades que estão aí ocorrendo. O mundo hoje está olhando para baixo porque não há saída da parte dos governos. Mas Jesus ordena: olhai para cima. Segundo, levantai as vossas cabeças. Humanamente falando, no meio do caos é muito difícil levantar a cabeça. Mas Jesus está apresentando um cenário caótico, um cenário sombrio, um cenário sinistro, e ele, ao contrário de todas as expectativas, ele ordena: levantai as vossas cabeças. E qual a razão? E aquele dá razão: porque a vossa redenção está próxima. Redenção quer dizer o resgate da nossa natureza humana corrupta. Ela vai finalmente receber o efeito de todas as promessas que a Escritura Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, tem trazido. E esse resgate é a transformação deste corpo através de um evento chamado arrebatamento da igreja. Acredite que existem ainda milhões que não creem mais, ou deixaram de crer no arrebatamento da igreja. A minha oração é que nesses 3 dias que aqui estivermos estudando essa matéria, essa temática, o Espírito Santo faça uma revolução na sua fé, uma revolução na sua expectativa, uma revolução na sua esperança, uma revolução na sua visão evangelística, porque o tempo já está simplesmente acabando. Essa é uma das temáticas mais difíceis hoje dos cristãos compreenderem. Escatologia. Que negócio é esse? Marca de remédio? Marca de comida? É um cardápio novo? Muitos não sabem o que é escatologia. Então vamos trazer de maneira bem clara para você entender o que é escatologia. Ela é a combinação de 2 palavras gregas: escathos ou escathas e logos. Escathos ou escathas quer dizer último, ou últimas coisas. Logos fala de estudo. Então a escatologia é o estudo das últimas coisas. Ou seja, definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade, na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e de não salvos. Então, aprendemos a entender que a escatologia, ela revela o estado, os acontecimentos finais da história da humanidade, não apenas da existência da Igreja de Cristo, mas também da história. Alguém certa feita me perguntou: por que estudar escatologia? Por algumas razões que vale a pena termos até anotado. Primeiro, precisamos saber, fala sobre o plano de Deus para o homem. Mais de 60% dos cristãos que estão nas igrejas desconhecem qual o plano de Deus para o homem, para a raça humana, para a humanidade. Mas quando se estuda a escatologia, descobrimos que servimos um Deus que tem um plano definido, que esse planeta não foi criado em vão e que esta casa tem um dono. Então nós sabemos que Deus tem um plano, mas quantos sabem disso? Se sabe porque se estuda a escatologia. Por que estudar a escatologia? Porque trabalha com algo que este mundo tem em grande escassez: esperança. Oferece a esperança segura em uma era sem desesperança. Número de suicídios em aumento. Número de pessoas com doenças mentais em aumento. Número de pessoas desenganadas pela sociedade em aumento. Tudo isso resultado de ausência de esperança. Mas quando estudamos escatologia, enxergamos
além das circunstâncias. Quando estudamos escatologia, sabemos que podemos levantar os nossos olhos para o céu e saber que há uma residência, há uma casa preparadinha esperando por mim e por você. Temos a esperança de deixar um mundo caótico, atribulado e praticamente se desmoronando. Porque se formos olhar pela lógica humana, não há saída para esta raça humana. Não há soluções ainda que os governos se reúnam através de congressos, de G20, de G7 e quantos Gs queiram colocar. Mas a nossa esperança, como disse o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo nesta vida apenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nesta noite aqui está um povo que trabalhou uma sexta-feira pesada e está aqui com fome de Deus, com fome da sua palavra e com fome para alimentar o que? A sua esperança. Quantos querem sair daqui com a sua esperança alimentada, fortalecida, robustecida, energizada? Por que estudar escatologia? Porque ela gera conforto, estimula a santidade e a piedade do crente. O sentido de piedade, ou seja, de uma vida separada, consagrada a Deus, tem se deteriorado ao longo dos anos. Mas como é importante saber que a escatologia nos dá consolo, que a escatologia nos dá fortaleza, que a escatologia nos mostra: eu não vou ficar aqui para o mundo que haverá de passar um momento de grande angústia e destruição. Temos consolo, porque breve sairemos desta terra para uma melhor. Por que estudar escatologia? Porque aumenta a nossa vigilância, nos capacita a evitar os enganos e os erros. Em mais de 2.847 religiões espalhadas pelo planeta Terra, 3.199 seitas, pelo menos eu vi isso ontem no relógio das seitas e heresias, né? Através do ICP, que mostra, né? Nós estamos beirando a quase 3.200 seitas e heresias. É assustador, porque as pessoas estão perdendo a visão do que é correto, ou seja, estamos vivendo um mundo de enganos, um mundo de erros. Se você for agora, neste exato momento, claro que você não fará para não se distrair, e no YouTube colocar ali, lá na barra de endereços, escatologia, pelo menos você vai ver de 40 a 60 vídeos, sobre escatologia. Se você conseguir tirar 20% do que se aproveita, você tem que levantar as mãos para o céu, porque é absurdo. Hoje se especula de uma maneira errônea, de uma maneira sensacionalista e escandalosa, a ponto de alguns ensinarem, né, que o Papa, Pelé, tenham sido candidatos ao anticristo. O que é isso, meus irmãos? Não há base bíblica, não há coerência bíblica, não há seriedade bíblica. E você acredite ou não, existem milhões e milhões e milhões de servos de Deus bem intencionados, seguindo enganos e seguindo erros. Mas quando estudamos de forma coerente, profunda e bíblica a escatologia, a nossa vigilância ela se redobra e não cairemos no mesmo problema da parábola das 10 virgens. Por que estudar a escatologia? Porque ela nos aponta ao bem mais precioso que recebemos de Deus, a nossa salvação. Nos mostra o caminho da comunhão e de Deus e o livramento da ira. Embora várias denominações batem com o pé no chão, que nós vamos entrar, vivenciar, experimentar a grande tribulação, ao contrário, a palavra de Deus nos apresenta em dezenas de textos que nós não vamos vivenciar a tribulação. E vamos entrar em detalhes no dia de amanhã, porque hoje é somente uma introdução. Antes que eu me esqueça, deixamos, com a permissão do pastor da igreja, o plenário em aberto. Caso você queira fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida, claro, no que seja de forma objetiva, né, porque como o tempo é curto, não teremos condições de responder assim de uma só vez avalanches de perguntas. Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você tem toda a liberdade de fazer assim, né? E de me interromper. E se a sua pergunta for de fácil
resposta, teremos o prazer de dar essa resposta hoje. Do contrário, se você puder vir amanhã, traremos a sua resposta no dia de amanhã. Por que estudar escatologia? Porque ela trabalha com a nossa confiança, nos ajuda a confiar no caráter e na soberania de Deus. O que fala do caráter de Deus? Deus é bom, Deus é soberano, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Isso se refere ao caráter de Deus. E o que é a soberania de Deus? Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, aonde quer, usa quem quer e não pede licença a ninguém. Ele é soberano. Ele faz, irmãos, ainda que na nossa cabeça não faça nenhum tipo de sentido, mas o que é a soberania de Deus diante da nossa lógica humana? Por que estudar escatologia? Porque ela realça o nosso compromisso e missão. Ou seja, o estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Está provado que nos últimos 10 anos, a Igreja de Cristo na face da terra reduziu o seu passo evangelizador em 48,75%. É isso que você está ouvindo. 48,75% nos últimos 10 anos, a Igreja de Cristo na face da terra reduziu o seu passo evangelizador. Mas por que tudo isso? Há vários fatores que têm retraído a Igreja de Cristo a evangelizar. E um dos fatores é a ausência de mensagens escatológicas, a ausência de estudos que estão ligados à escatologia, a ausência de líderes que com muita seriedade estudem esta matéria, porque é uma matéria complexa. Porém, não impede com que o líder, o pastor da igreja local, possa trabalhar com algo básico para trabalhar exatamente essas características na vida das ovelhas de Cristo, levá-las a saber o plano de Deus, fortalecendo a sua esperança, realçando o seu consolo, despertando a sua vigilância, dando valorização à salvação, aumentando a sua confiança e levando a igreja de Cristo a entender que ela tem um compromisso e uma missão nesta terra, de fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. Diante de tudo isso, faz parte de um pacote chamado introdução. O que é a escatologia bíblica? É o estudo das últimas coisas relacionadas com o fim dos tempos. O que vem ser a escatologia é a coluna vertebral de toda a Bíblia. Deixa eu perguntar, se ninguém me pergunta, eu pergunto. Para que serve a coluna vertebral no corpo humano? Vamos lá. Alguém pode com rapidez me dizer para qual é a função? Não precisa ser médico, né? Eu, por exemplo, eu não sou invertebrado, eu tenho uma coluna vertebral. Não sou um caracol, não sou um molusco, não é? Porque do contrário eu ficaria assim, né? Mas eu tenho uma coluna vertebral. Então qual é a função da coluna vertebral no corpo humano? Sustentação do corpo, o que mais? Equilíbrio, guarde essas duas palavras. Sustentar o corpo e dar equilíbrio. Imagine você com esse belo corpinho que Deus te deu, sem uma coluna vertebral. Além de não haver sustentação, você não teria equilíbrio. Confere comigo? Concordam comigo? Amém? Estão todos aqui, gente? O arrebatamento não foi embora, não aconteceu ainda não. Estamos todos aqui. Muito bem, mas por que a escatologia é a coluna vertebral de toda a Bíblia? Quando amamos e estudamos escatologia, ganhamos o quê? Sustentação na nossa fé. Muitos não têm a sua fé devidamente sustentada porque ainda não conhecem ou não estudaram tão pouco a escatologia. E a escatologia, ela confere o quê? Ela confere equilíbrio à nossa maturidade cristã. Tanta gente imatura na casa do Senhor por falta do conhecimento básico desta temática bíblica. Então anote aí, assim como a coluna vertebral dá sustento e equilíbrio ao nosso corpo humano, assim é a escatologia. Ela é a coluna vertebral de toda a Bíblia, nos dá sustento e nos dá equilíbrio moral, emocional e espiritual. Amém? Vamos lá então. Textos bíblicos de referência. Esses 3 textos são os mais importantes de toda a escatologia, ou seja, estes 3 textos conseguem
resumir num só pacote todo o gigantesco conteúdo da escatologia bíblica, que é o capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que contém a revelação das 70 semanas, o capítulo 2 do livro do profeta Joel, que é o dia do Senhor está próximo, e Mateus 24, que é o esqueleto da escatologia. Somente rapidamente, porque estamos trabalhando com uma introdução. O capítulo 9 de Daniel, ele se dedica a uma revelação de 70 semanas proféticas para a nação de Israel. Quando se prega ou se ensina sobre as 70 semanas, devemos deixar bem claro que todo o conteúdo que está no capítulo 9, profeticamente falando, está direcionado à nação de Israel. O capítulo 2, por estranho que pareça, a mesma coisa, não impedindo que se façam devidas aplicações para a igreja moderna ou para a igreja primitiva. Mas o pano de fundo profético histórico do capítulo 2 de Joel é todinho voltado para a nação de Israel e para a segunda parte da da tribulação, que é chamado de grande tribulação. Se você quiser anotar, essa expressão dia do Senhor na Bíblia tem 5 significados. Tá? Pode ser o domingo, pode ser o dia consagrado para o uso do Senhor, tem um total de 5 significados. Mas em Joel 2, o significado da expressão dia do Senhor está ligado à segunda parte da tribulação, que é chamada de grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus ele é de difícil interpretação. Por quê? Porque Jesus, ora, está falando com a nação de Israel. Preste atenção, e se quiser anotar, embora na apostila, você que vai adquirir, e os slides também falam praticamente a mesma coisa. O capítulo 24, ele fala, ora, para a nação de Israel, e depois ele muda o discurso, fala com a igreja, e depois muda o discurso, fala com a igreja e com Israel ao mesmo tempo. Por haver pouca investigação ou estudo deste capítulo 24, há uma tendência de quê? Generalizar tudo a mesma coisa. Vou dar um exemplo de algo que não é a mesma coisa. Você já viu um caminhão cheio de chineses, coreanos e japoneses? Ninguém. Pastor, eu só consegui ver isso. Eu vi isso na Inglaterra. Quando eu morei em Londres, eu vi um caminhão cheinho de orientais. E olhando é a mesma coisa. Aí tinha um senhor do meu lado, it's not the same thing. Why? Look at, stare. Eu estava pertinho. E eu vi, olha que interessante. Aí você vai me dar razão. Os chineses têm os olhinhos puxados para cima. Os japoneses puxados para o lado. E os coreanos para baixo. Aí eu comecei a ser mais observador. Ó, chinês, japonês, coreano. Dê uma olhadinha. Quando você vê o olhinho abaixado, coreano, puxadinho para o lado, parece engraçado, gente, mas é só, isso é biogenética. Eu comecei a me interessar por biogenética quando eu estava na Inglaterra e esse senhor me ensinando. Está vendo ali? Eu falei, é verdade. Aí agora eu sei perfeitamente quando é um chinês. Eu olhei assim, good morning. Ele... sei perfeitamente quando é um coreano. Good afternoon. O cara fica meio assustado, né? Eu olho assim. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas das vezes estamos lendo o capítulo 24 e dizendo tudo a mesma coisa. Quer ver uma coisa que não é a mesma coisa? Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Aí você vai encontrar no YouTube, e até mesmo ao vivo e a cores, pregadores muito usados pelo Senhor nosso Deus, não temos dúvida, cheios do Espírito Santo, intencionados à 10ª potência, bem intencionados à 10ª potência, mas insistindo, preste atenção, isso é sério, em dizer o seguinte, Jesus não voltará enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo. E a igreja diz amém. E todo mundo diz amém. Quem já ouviu esse tipo de mensagem? Baseado neste texto de Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e aí então verá o fim.
Alguém já ouviu essa mensagem? Nesse texto? Você já ouviu pregadores fazendo afirmações em cima deste texto, que Jesus não virá até que o evangelho seja pregado em todo mundo? Alguém já ouviu isso? Mas você sabia que isso não é bíblico? Como? Está escrito, ele acabou de mencionar o texto. Existe uma ciência na teologia chamada hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar corretamente o texto das Sagradas Escrituras. Está provado que mais de 65% dos membros de igrejas locais não sabem usar hermenêutica, e mais de 80% dos obreiros, incluindo pastores, evangelistas, presbíteros. Pastor, então o negócio é sério, é seriíssimo. Primeiro, vamos interpretar esse texto usando algo muito simples. Para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Aí você descobre, para uma audiência de judeus. A linguagem do Evangelho de Mateus é toda dirigida para judeus. E como é que eu sei disso? Só dentro desse Evangelho se usa a palavra reino 55 vezes. 55 vezes. Você quer notar? Aparece a palavra reino no Evangelho de Mateus. E isso quer dizer voltado para uma audiência judaica, revelando a Jesus como o Messias de Israel. Opa! Então, já estamos aí começando a lançar mão de um princípio interpretativo correto. Então, vamos lá ao texto. E este Evangelho do reino, ou seja, este Evangelho pregado por judeus. Mas como é que eu sei disso? Se eu for a Atos capítulo 20, verso 24, vamos lá rapidinho nesse texto, que é interessante. É só uma introdução, gente. Calma, você não vai sair aqui com dor de cabeça. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho de quê? O evangelho da graça de Deus. Anote aí. O evangelho de Cristo está dividido em 3 etapas de tempo. Primeira etapa de tempo, o evangelho da graça. Anotou? O evangelho da graça está nos slides, tá na apostila. O evangelho da graça começou a ser pregado pela igreja a partir do dia de Pentecoste. Repito, o evangelho da graça começou a ser pregado pela igreja de Cristo a partir do dia do Pentecoste. E a igreja é a que prega o evangelho da graça. Quando terminará o período da pregação do evangelho da graça? Quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Então, o evangelho da graça, o período da pregação do evangelho da graça acaba ali, exatamente quando a igreja é arrebatada. Aí entra o período da tribulação, 7 anos. Primeira parte, segunda parte. 2 partes iguais, de 3 anos e meio, ou de 42 meses, ou de 1.260 dias. Aí vem um outro grupo de pregadores tremendamente bem intencionados. E afirmam, baseados em um texto isolado, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que o Espírito Santo, depois do arrebatamento, vai ser retirado da terra. Alguém já ouviu isso? Mas aonde está escrito isso na Bíblia, gente? Que o Espírito Santo vai ser retirado. O problema é a interpretação incorreta, e esse texto a gente vai ler amanhã e vamos destrinchá-lo, mas já estou adiantando a você, para você dormir com essa dorzinha de cabeça, tá? 2 de Tessalonicenses 2, 6, 7 não fala de jeito nenhum que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Fala de alguém que vai ser retirado do meio para a manifestação plena do homem da perdição, que é o anticristo. Porque Apocalipse capítulo 7, presta atenção, fala que na tribulação vai ter um grupão de salvos. Opa, eu nunca li, então lê Apocalipse capítulo 7, dever de casa. Durma, antes de dormir, Apocalipse capítulo 7. Você vai descobrir que vai ter um grupão de salvos no período da tribulação. Mas como é que eles vão se converter? Mediante a pregação de quem e de qual evangelho? Do evangelho do reino. Então, no período dos 7 anos da tribulação, será pregado o evangelho do reino na responsabilidade dos judeus.
Na primeira parte, os 3 anos e meio iniciais, 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino, serão judias. E na segunda parte, os outros 3 anos e meio, que será propriamente a grande tribulação, serão 144 mil judeus que estarão pregando. Agora, interessante, né? Alguns outros pregadores, não estou aqui tecendo críticas a pregadores, só para vocês entenderem que quando não se estuda a base da hermenêutica bíblica, qualquer interpretação que venha na tradição ou na minha cabeça é tida como válida. E aí, passo para as pessoas, e agora? Eu passo, às vezes, 1 século, 200 anos, 300 anos ensinando algo que biblicamente não é coerente. Preste atenção. Pregadores mais intencionados, bem intencionados, impossível. Afirmam, mas Elias e Enoque vão ser as testemunhas. Aí, qual a razão? Porque não morreram. Mostra-me na Bíblia. Aí pega, vamos lá em Hebreus 9, 27. Vamos aos tiratemas. Já ouviu falar do tiratema? A Bíblia é cheia de tiratemas. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Anotou? Uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Mas eu tenho uma notícia para dar a vocês. Presta atenção. Como esse texto é mal interpretado. Não, peraí. Elias e Enoque não morreram, então eles têm que cumprir o que está escrito aqui. Errado. Aí entra a soberania de Deus. Ele cria as regras para nós, as criaturas. Mas Deus tem todo o direito de quebrar as regras, que Ele mesmo as cria. Estão me entendendo? Deus cria as regras para nós, suas criaturas. Mas isso não impede com que o Criador das regras quebre as suas próprias regras. O texto aqui diz, e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Mas aí o Criador quebrou as regras. Como? Lázaro quebrou essa regra, sim ou não? A filha de Jairo quebrou as regras, sim ou não? O filho da viúva de Naim quebrou essa regra, sim ou não? Então ela não é válida. Como regra geral. Então quer dizer o seguinte, então não há necessidade de Enoque e Elias morrerem de novo, porque a soberania de Deus deixa bem clara. Eu criei para envolverem a todos, de uma certa forma generalizada, mas eu posso quebrar as regras em qualquer momento que eu queira, porque eu sou soberano. Lá no céu tem 3 seres humanos vivos com corpo e tudo. Alguém sabia disso? Lá no céu tem 3 seres humanos vivinhos da Silva, igualzinho eu e você, com corpo e tudo. Adivinha? Adivinha quem são eles? Vamos lá. Eu só estou vendo o arrulhar de pombos. Brrr, brrr, brrr. Sério, gente? Não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem uma outra manifestação. Mas, gente, alô, lá no céu tem 3 seres humanos vivos. Jesus, Enoque e Elias. Moisés eu discordo carinhosamente, porque a Bíblia diz que ele morreu e o Senhor o sepultou. Elias morreu? Não. A Bíblia diz que ele foi trasladado. Enoque morreu? Não. Foi trasladado. Traslado não é morte, é passagem, é saída. E Jesus está lá com o corpo glorificado à direita do Pai. Então nós temos 3 seres humanos vivos, vivinhos no céu. Que loucura, eu nunca pensei nisso. Então comece a pensar, porque a Bíblia deixa bem claro isso. E quando ocorrer o arrebatamento da igreja, a Bíblia não dá detalhes, mas nas entrelinhas, o que é as entrelinhas? Estudamos e analisamos. Então Elias e Enoque descerão à terra com corpos glorificados, que não implica que sejam elas ou eles as 2 testemunhas, porque se você estudar Apocalipse capítulo 11, você vai descobrir que as 2 testemunhas, além de serem judias, elas terão a semelhança do ministério de Elias e de Moisés. Alguém já leu isso? Em Apocalipse capítulo 11, que faz chover fogo do céu e fere as águas em sangue.
Então, aí temos a unção ministerial de Moisés e a unção ministerial de Elias. Então, vão ser duas testemunhas que vão pregar na primeira parte, não é, da tribulação, o evangelho do reino. Isso na tribulação. Na segunda parte, também chamada de grande tribulação, aí entram as 144 mil testemunhas, que serão 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E temos o terceiro tempo do evangelho, Apocalipse capítulo 14. Vamos lá comigo? Apocalipse capítulo 14. Eu tenho 18 minutos para fazer o encerramento dessa primeira parte. Amanhã tem muita água para correr debaixo da ponte, em cima e abaixo. Porque amanhã as águas vão correr de baixo e em cima. Apocalipse 14, 6, 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um quê? Um quê? Um eterno, para pregar aos que se sentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que o fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Deus vai dar o desejo dos anjos. A primeira carta de Pedro nos ensina, né, que os anjos têm um grande desejo para pregarem o evangelho, mas esse privilégio foi dado a nós, homens, seres humanos. Mas Deus vai satisfazer o desejo dos anjos usando um representante. No final da tribulação, quando mais de 75% da raça humana, depois do arrebatamento, tiver sido dizimada pelas pragas, as 7 pragas ou 7 taças da ira de Deus, ou seja, vai ser um cemitério a céu aberto, muita carnificina, muita morte, muito sangue, mas ainda com alguns poucos sobreviventes. E Deus vai ordenar com que esse anjo desça à terra e pregue o evangelho do reino, como um ultimato aí. Arrependam-se, é a última oportunidade que vocês têm. Anotaram, então, o evangelho em 3 tempos, da graça, pregado pela igreja, desde o Pentecoste até o arrebatamento. Evangelho do reino, período da tribulação por parte dos judeus. Primeira parte da tribulação, pelas 2 testemunhas, segunda parte da tribulação, pelos 144 mil. Evangelho eterno, finzinho da tribulação, próximo da batalha do Armagedon, Deus permitirá um anjo pregar o evangelho eterno. O tempo não me permite entrar em maiores detalhes, mas isso aqui eu vou fazer um desenvolvimento no dia de amanhã. Um bom número de pentecostais, como nós somos pentecostais, somos inclinados a uma visão doutrinária chamada dispensacionalismo. Alguém já ouviu falar? Que Deus estabeleceu um projeto baseado em dispensações, em aproximar o homem a Ele através de 7 períodos ou 7 dispensações. Não vou entrar nos detalhes. Mas, segundo o dispensacionalismo, são eles: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja, reino milenar. Cada dispensação foi estabelecida por Deus como uma oportunidade de Deus trazer o homem, reaproximando-o a uma comunhão mais íntima. Mas cada dispensação marcada por um evento. Cada dispensação tem uma responsabilidade. Quando essa responsabilidade não era cumprida, desencadeava um fracasso, desembocando em um julgamento. Então, a primeira foi a inocência com o fato da criação. Houve uma responsabilidade nessa primeira dispensação, que foi a obediência a Deus, porém houve o fracasso, que foi a desobediência, que trouxe como julgamento maldição e morte. E aí vieram todas as demais dispensações, até onde aqui estamos, que é a 6ª dispensação, a dispensação da igreja. O arrebatamento da igreja vai criar a lacuna entre a 6ª e a 7ª dispensação. A 7ª e a última será quando Jesus governará 1000 anos fisicamente sobre o planeta Terra. Mas amanhã eu vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, para vocês entenderem, né, a situação
da história da igreja e até mesmo da nação de Israel dentro deste quadro. O que nos chama a atenção é que a nação de Israel, ela viveu duas dispensações no sentido pleno. A dispensação da promessa e a dispensação da lei, que durou mais de 1680 anos. Esse é o quadro de toda a linha da escatologia, apresentando os tempos do Antigo Testamento, morte e crucificação de Jesus, sua ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito Santo. Aí entra a era da igreja, o período da tribulação. No céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Na terra, tribulação em duas partes iguais. O arrebatamento se dará em um momento qualquer no dia de hoje. Findo a tribulação, o período messiânico, aonde a cidade da Nova Jerusalém estará gravitando, flutuando em cima da Jerusalém terrestre. Muito interessante isso. No final do reino messiânico, Satanás é solto, ou seja, antes de Jesus governar 1000 anos, Satanás ele vai ser preso no abismo, como diz as Escrituras. Ele vai ser preso. Mas no governo messiânico, Jesus será o único rei sobre toda a terra, ao lado do rei Davi, ressuscitado. Como é que é? Calma, amanhã eu vou dar esses detalhes dentro das Escrituras, certo? No final dos 1000 anos do governo de Jesus, Satanás vai ser solto, ele provocará a última rebelião e acontece o chamado fim do mundo. O que é fim do mundo? Fim de toda a história marcada pelo ser humano como governante, ou como tentativa de ser o governante. Aí entra o trono branco, novos céus e nova terra, quando finalmente, não é, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, vamos ver o rosto do Pai Celestial. Hã? Como é que é? No arrebatamento da igreja, aqui, nós vamos ver o rosto do Senhor Jesus Cristo. Mas só que, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, vamos ver o rosto do Pai Celestial. Quando eu falei disso num seminário de escatologia em uma igreja hispana, começaram a gritar, impossível, vamos ao texto bíblico. E fomos à Bíblia e ficaram, nunca tinha lido isso na Bíblia. Então o irmão não leu o livro do Apocalipse. Não, ele leu, mas passou rapidinho, batido por cima. E não viu o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Isso aqui é uma visão bem rápida da escatologia, de maneira bem compacta, para você visualizar a eternidade passada e a eternidade futura. A era da igreja, a era que estamos vivendo hoje, o período da tribulação, que se abrirá breve em 7 anos, o arrebatamento da igreja levará a igreja aos céus para participar do tribunal de Cristo, distribuição de recompensas, depois o casamento da noiva, que é a igreja, e quando esses 2 períodos no céu acabem, a igreja regressa à terra para evitar a batalha do Armagedon, com que destrua a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Entra o milênio, trono branco, novo céu e nova terra, indo para a eternidade futura. É importante isso aqui. Deus, dentro de todo o quadro profético, ele decide estabelecer um plano tripartido. O que é um plano tripartido? Deus tem um plano profético na história de 3 povos: judeus, gentios e igreja. É o que nos ensina 1 Coríntios 10:32. Então Deus tem um trato diferenciado com os judeus, um trato diferenciado com os gentios e um trato diferenciado com a igreja. Então Deus não se esqueceu de nenhum desses 3 povos ou 3 etnias, certo? Deus tem hoje um tratamento com a igreja, Deus tem um tratamento com os gentios, em levá-los a serem parte da igreja, e Deus tem um tratamento com os judeus. Embora entendamos que a salvação originalmente foi projetada para alcançar a quem? Aos judeus. O próprio Jesus disse, a salvação vem primeiramente para os judeus. Depois, nós que pegamos a carona. Na verdade, pegamos a carona por causa da rejeição da nação de Israel. E a gente vai explicar as consequências dessa rejeição que trouxeram benefícios para a igreja de Cristo. O arrebatamento da igreja em 4 fases, ou em 4 capítulos. Primeiro capítulo, Jesus desce para encontrar sua igreja nas nuvens. Segundo, a igreja vai encontrar com Cristo.
Número 3, a igreja comparece ante o tribunal de Cristo. Número 4, a igreja com Cristo comemora as bodas do Cordeiro. E enquanto isso na terra, o negócio fica feio. Começa a esquentar, violentamente. Vamos fazer uma finalização, porque olha, já são 9h22. Papai do céu, o tempo aqui, ficamos presos 3 horas na estrada, mas o tempo aqui vai à velocidade de high speed, em 3 gigas. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu estou esperando as perguntas. O silêncio é sepulcral nesse lugar. Meu Deus. Pastor Jurandir já falou que tem 2. Então, começa a preparar a sua pergunta, porque não queremos passar do horário. Né? Queremos ser obedientes ao horário que nos foi proposto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que eu estou usando esses 2 textos? Porque, na verdade, eu vou ter que parar aqui, não tenho como avançar, não temos que abrir um espaço para as perguntas. Quantos de vocês já ouviram mensagens com pregadores? Ih, pastor, está mandando malho nos pregadores? Não. Só quero apenas chamar a atenção em abordagens que parecem serem bíblicas, mas não têm a correta interpretação no texto bíblico pela hermenêutica. Quantos de vocês já ouviram pregadores usados por Deus em dizer: nós vamos ouvir a trombeta do arrebatamento, e a igreja animada, amém! Alguém já ouviu isso? Você quer ouvir a trombeta do arrebatamento? Quantos querem ouvir a trombeta do arrebatamento? Ah, então o Espírito Santo deve ter revelado algo a vocês. Para quem é a trombeta do arrebatamento? Para os mortos em Cristo. Como é que é? A trombeta do arrebatamento serão unicamente para os mortos. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Vamos voltar ao texto? 4,16. Porque o Senhor mesmo, toda vez que você encontrar a letra S maiúscula entre Mateus e Apocalipse, está notando? Toda vez que você encontrar a S maiúscula na palavra Senhor, entre Mateus e Apocalipse, está se referindo a quem? Jesus Cristo. Anotou? Toda vez que você encontrar a S maiúscula na palavra Senhor, entre Mateus e Apocalipse, está se referindo a Jesus Cristo. Anotado? Muito bem. Então, porquanto Jesus Cristo mesmo, dada a sua palavra de ordem, então Jesus Cristo vai dar uma palavra de ordem. E aí nós vamos ter o quê? Vai ter um arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. A Bíblia não dá o nome do arcanjo, mas pode-se crer, é uma dedução, não é uma afirmação, que seja o arcanjo Miguel. Faz sentido? Faz. Porque quando nós estudamos a matéria bíblica angelologia, vamos descobrir que Miguel é o anjo que Deus deu a autoridade para promover batalhas ou para promover a guarda da nação de Israel e do seu povo. Ok, certo? Sem tirar qualquer mérito de tradições católico-romanas que criam muito misticismo dentro dessa área. Ouvida a voz do arcanjo, é o que diz aqui a tradução Almeida Revista Atualizada. O grego diz o seguinte, que Jesus vai dar um brado. E o arcanjo vai repetir o brado. O brado pode ser uma frase, digamos, mortos, um exemplo, levantem-se. Aí o arcanjo vai repetir, mortos, o Senhor Jesus disse, levante-se. Isso é apenas um exemplo, não estou dizendo que dentro deste texto, este brado vai ser exatamente esta frase. Olha o que vai acontecer. E ressoada a trombeta de Deus. Aí você estuda no Antigo Testamento quais são as 3 funções das trombetas. Número 1, convocar o povo para se reunir no arraial. Está lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 26, 27 e 28. Segunda função das trombetas, convocar o povo para a guerra. Terceira função das trombetas, convocar o povo
para marchar no momento que a nuvem se levantava e aí teria que fazer o quê? O desmonte do tabernáculo. Alguém se lembra disso? Essa é a função das trombetas, olhando lá no Antigo Testamento. E essa mesma função ela é projetada dentro do Novo, porque aí a trombeta está convocando quem? Aos mortos em Cristo a se posicionarem diante do Rei Jesus. E aí descerá dos céus e os mortos, olha só, ressuscitarão primeiro. Anote aí, então, o versículo 16 está todinho ligado aos mortos justos que ressuscitarão, de sorte que serão eles os únicos que vão ouvir a trombeta. Eu tenho um pastor muito querido que diz: eu vou ouvir a trombeta de Deus quando Jesus voltar. Pastor, morra primeiro. Como é que é? Morra. O senhor está no lucro. Aí o senhor vai ouvir. Não, eu quero subir vivinho. Então, irmão, fica quieto, fica tranquilo. Não, eu fui ensinado assim, amém, meu irmão. Mas se morrer, o irmão vai ouvir. Ele começou a ficar nervoso. 2 vezes por semana ele me manda mensagem de texto. Pastor, eu estou vivo ainda, amém, glória a Deus. Que o dia que o irmão morrer, eu vou no seu sepultamento, pode até acreditar. O irmão lá na glória já sabe que vai ouvir a trombeta. Irmão, mas eu quero ouvir, não quero ouvir não. Eu quero subir direto, amém, glória a Deus. Quero fazer voo direto, sem escalas, sem problemas. Verso 17. Depois, está percebendo aí? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 9:28, meu Deus. Pastor, podemos abrir para 5 perguntinhas? Só para 5 perguntas. Não, eu sou obediente, irmãos. Se eu não sou obediente ao anjo da igreja, eu estou no sal, no vinagre e na salmoura. Aí eu nem consigo continuar amanhã, porque eu vou dormir com minha consciência dolorida, porque eu não fui obediente ao horário. 5 perguntinhas, por favor. Pastor Jurandir, tem 2. Eu quero... Baixo para uma, perfeito. Pastor, o que foi na visão do Senhor esse Covid? Porque nós ouvimos muito, é trombeta, é cavalo amarelo, do Senhor. À luz da Bíblia, vamos falar isso amanhã e domingo, foi o final do princípio das dores de parto. O Covid-19, ele fechou o ciclo do princípio das dores de parto. Eu vou provar para vocês isso no texto grego. Então, hoje estamos vivendo as dores de parto. Querendo dizer o seguinte: Jesus está com a mão na maçaneta para abrir a porta e levantar-nos desta terra. Acabou o tempo. Já estamos nas dores. Os princípios das dores de parto terminaram com o Covid-19. Aí amanhã eu vou explicar a vocês por quê. Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Fim da pandemia, guerra entre a Rússia e a Ucrânia, explosão da economia mundial, colapso da economia mundial. 8 situações foram acontecendo ao mesmo tempo, e a maioria de nós não percebemos isso. Amanhã eu vou dar detalhes para vocês entenderem que, à luz da Bíblia, o Covid-19 foi o acontecimento que deu o pontapé para o final do princípio das dores de parto, e agora já estamos vivendo as dores de parto. Segunda pergunta, pois não, pode, se possível, colocar-se de pé e dilatar o seu diafragma para sair a sua voz bonita. Vivas, com corpo físico, humano. Aquela ressurreição de Mateus 27, 51, aqueles sepulcros que foram abertos, aquelas pessoas ressuscitaram com corpos naturais. O texto bíblico, ele não é muito claro, certo? Mas quando você vê no texto original do grego koiné, deixa claro. Não para nós que lemos, né, em português, mas quando nós fazemos a investigação, descobrimos que eles passaram pela mesma experiência de Lázaro, correto? A mesma experiência da filha de Jairo e a mesma experiência do filho da viúva de Naim. Ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Se o irmão quer melhores esclarecimentos, busque um livro chamado História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Na verdade, eles foram as primícias no sentido de que eles foram a demonstração daquilo que Cristo seria adiante. Vou pegar o seu ganchinho, se me permite. Se o irmão vê naquele mesmo texto de Mateus capítulo 27, que vai do verso 50 ao 53,
vai descobrir que no momento que Jesus morreu, me acompanhe, Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde no horário romano, mas no horário judaico, a hora nona. Por quê? Porque o tempo judaico, 6 da manhã, 6 da tarde, dividido em 4 vigílias da noite. Estou indo um pouco rápido, porque o meu tempo já foi embora. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no primeiro dia da semana, de acordo com Mateus capítulo 28, bem cedinho. O texto grego diz que ele ressuscitou às 6 horas da manhã de domingo, que é a primeira hora no tempo judaico. Ok. Mas quando nós estudamos o capítulo 50, Mateus 27, nós vamos descobrir que quando Jesus morre na cruz do Calvário, 5 acontecimentos acontecem. Eu vou lá rapidinho no texto. De repente a gente reduz o tempo, aliás, o número de perguntas, ao invés de ser 5, fica 3. Mateus 27. Esse texto é bem interessante e causa um pouco de dor de cabeça. Mateus capítulo 27, verso 50. E Jesus, outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então, Jesus morre sexta-feira, 3 horas da tarde. O que acontece na sexta-feira, 3 horas da tarde, quando Jesus morre? Olha só o que acontece, presta atenção. O véu do santuário se rasga em 2 partes, de alto a baixo. Acontecimento número 1. Treme a terra. Acontecimento número 2. Fenderam-se as rochas. Acontecimento número 3. Abriram-se os sepulcros. Acontecimento número 4. Preste atenção. Esses 4 acontecimentos em sequência acontecem no momento exato que Jesus morre. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Agora tem algo aqui que assusta. Olha só. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Perfeito. Está aqui dentro. Mas tem um acontecimento número 5, que está no versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Saindo quem? Aqueles mortos de santos, que a Bíblia não diz nomes e nem a quantidade dos mortos, mas eram salvos em Cristo Jesus, não é? Morreram na esperança do Messias. Eles ressuscitam no momento que Jesus morre. Qual é o momento que Jesus morre? Sexta-feira, 3 horas da tarde. Está me acompanhando? Mas o verso 53 é assustador, porque eles saem do sepulcro só depois da ressurreição de Jesus. Domingo, 6 horas da manhã. E onde eles estavam? Quietinhos dentro do sepulcro, 2 dias. Não comeram, não dormiram, não fizeram nada? Não. Porque se eles saíssem primeiro, Jesus deixaria de ser o primogênito dentre os mortos. Eles foram as primícias, mas o primogênito tinha que ser Jesus de Nazaré, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Amém, irmãos? Entenderam isso? Já tinham observado esse texto, não? Nunca! Amanhã eu vou mostrar para vocês uns 15 textos que você vai ficar assim. Você vai ter derrame na sua boca, no bom sentido. Sério, gente? Não é coisa da minha cabeça, não. São textos que a gente vai e volta, mas não olha os detalhes. Mais uma pergunta? Nós já vamos terminar. Pois não, meu irmão. Quando Jesus fala que, um exemplo, quando uma pessoa morre, certo? Ela vai para um descanso. Perfeito. E o bandido da cruz, quando Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perfeito. Paraíso. Vamos avançar as cenas do próximo episódio. Cenas do próximo episódio. Não perca. Se você perder, é algum problema que vai acontecer com você. Mas não perca. Nós vamos falar dos 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu, atmosférico. O segundo céu, sideral. O terceiro céu é dividido em 3 níveis. Primeiro nível, onde está Satanás e seus demônios. Vamos provar isso na Bíblia. Segundo nível do terceiro céu, paraíso. 2 Coríntios 12, 2, 4. Terceiro nível do terceiro céu, trono de Deus. Os que estão mortos hoje no paraíso ainda não estão glorificados, mas aguardando o arrebatamento. Em outras palavras, antes da morte e da ressurreição de Jesus, os espíritos de todos os justos, todos que creram, morreram na esperança do Messias, eles desciam para o Sheol.
A palavra Sheol no hebraico quer dizer sepultura. A palavra Hades, que é o mesmo no grego, corresponde ao mundo dos mortos. O mundo dos mortos, que segundo a Bíblia, situa-se no chamado inframundo. Não quer dizer que está no centro da terra, como alguns especulam. Está no inframundo, está para baixo. Então, no inframundo, está dividido em duas partes, ou estava dividido em duas partes. Lugar de tormentos e seio de Abraão. Aqui, antes da morte e ressurreição de Jesus, todos os mortos justos iam para cá. Seio de Abraão. Como é que eu sei disso? Lucas capítulo 16, versículo 21 em diante. E todos os espíritos dos ímpios caíam no lugar de tormentos, que é chamado inferno temporário. Quando Jesus morre, e antes que ele ressuscite, a primeira carta de Pedro diz que ele desce às partes mais baixas da terra e prega para quem? Para os que estão aqui no lugar de tormentos. Mas vai pregar o quê? Salvação? Não. Vocês estão aqui porque vocês negaram a mim, cuja lei e os profetas falaram de mim. Vocês tiveram todas as oportunidades. Por isso que quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, né, o próprio Abraão fala, né, que os familiares do rico tiveram a lei e os profetas e não entenderam e não aceitaram. Então Jesus vai chegar para eles e dizer: vocês estão aqui porque vocês merecem. Vocês me recusaram, vocês me rejeitaram, porque a lei e os profetas foram expostos abertamente para vocês. E aí, para se cumprir o Salmo 68, verso 18, Jesus foi para cá, ó, e aí cumpre-se a palavra: tomou cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Aí tem pregadores que pregam da seguinte maneira: que o ladrão da cruz inaugurou o paraíso. Até então estava vazio. Errado. Jesus transferiu o paraíso. Agora imagina a surpresa do ladrão da cruz. Ele chega lá, opa, o negócio aqui tá bom, tá cheio de gente. E tem pregador que tem a audácia, a coragem, tem que ser corajoso para dizer isso, porque não estuda o processo bíblico, em dizer que ele foi o primeiro a chegar no paraíso. Ele não foi o primeiro a chegar no paraíso, ele foi mais um, porque Jesus aqui levou um grupão, ó, e transferiu aqui para cima. Então hoje todos os mortos justos não descem, sobem. E todos estão o quê? Felizes, alegres, conscientes que vão ressuscitar com um corpo à semelhança de Jesus. E aqui estão conscientes que vão ressuscitar com um corpo parecido com este, diante do trono branco, para sofrerem um tormento por toda uma eternidade. Para fechar, porque nosso tempo já foi embora. Os mortos não estão inconscientes, como dizem os adventistas, o sono da alma. Não, estão bem conscientes, tanto os que estão aqui, como os que estão aqui. Mas graças a Deus, para os que estão aqui, porque estão melhores do que nós, cheios de esperança. E graças a Deus que nós estamos fortalecendo a nossa esperança para nunca chegar aqui, mas ou chegar aqui, ou em alguns casos, chegar aqui. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, que já foi embora o tempo. É maldade, mas temos que ser obedientes ao tempo. Pastor, a minha pergunta, traga amanhã por escrito. Anote aí a sua pergunta, não se esqueça. Antes de sair do santuário, escreva a sua pergunta. Você que tem interesse nos CDs, ou nos slides, ou no kit, dê o seu nome para o irmão Fábio, que você então vai adquirir por encomenda. Por encomenda. Os que puderem, na verdade, já deixarem pago, amém. Os que não puderem, não há problema, só deixar registrado, não paguei ou paguei, que nosso compromisso com você será cumprido sem nenhuma dificuldade, ok? Quantos nesta noite já receberam um impacto da palavra de Deus no seu coração? Amém. Quantos nesta noite enxergaram coisas neste livro que até então não sabiam? Prepare-se para amanhã. Amanhã vai ser uma jornada, quem puder amanhã estar de manhã e à tarde, prepare-se, amanhã o caldo vai ser grosso. Bem grosso. Domingo vai ser mais grosso ainda, mas amanhã vai ser
dobradinha de manhã e de tarde, então venha preparado. Convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Convide aquela pessoa cuja fé está lá embaixo. Convide uma pessoa até mesmo não crente. Pastor, mas é um estudo de escatologia. Irmãos, eu já participei de vários estudos de escatologia, onde 10, 15, 20 receberam Jesus. Porque quem faz a obra é a palavra, é o Espírito Santo. Você pode até dizer, mas como é que vão entender a escatologia? O Espírito Santo, quando quer salvar, ele salva, sabe por quê? É a palavra que está sendo ministrada, é a palavra que está sendo pregada. Coloque a mão na altura do seu coração. Isso aqui não é um misticismo ou uma simpatia. É um símbolo baseado naquela palavra que está ali em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deves guardar, guarda, o teu coração, porque deles procedem o quê? As saídas da vida. Vamos pedir que o Senhor guarde os nossos corações, fortalecendo-os para recebermos uma poderosa porção da palavra nesses dias que Deus está nos dando para aqui fortalecermos este coração que tanto necessita do poder da sua palavra e do seu Santo Espírito. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nesta noite. Uma introdução rápida, uma introdução um pouco apressada, mas amanhã teremos um pouco mais de tempo para desenvolver esta temática com toda a sua profundidade. Mas eu tenho certeza que o teu Espírito já falou, já ministrou, já despertou, nem que tenha sido a curiosidade, mas o teu Espírito já incomodou, já tirou até o sono de alguns, tirou até um pouquinho a paz. Mas que coisa linda saber que é a tua palavra que está nos confrontando, é a tua palavra que está abrindo o caminho dentro da nossa consciência e dentro dos nossos corações. Senhor, nada somos, nada podemos. Quem somos nós? Somos pequeninos demais diante da grandeza da tua santa palavra. Continua nos falando, nos ministrando. Venha nos surpreender no dia de amanhã e no dia de domingo. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas e surpresas enormes a serem reveladas aos nossos corações através da tua gloriosa palavra. Pai, muito obrigado por esta primeira noite. Seja conosco. Senhor, é raro, é muito raro ver um grupo de pessoas às sexta-feira à noite, porque indica que nesta casa, neste lugar, há muita gente com sede, há muita gente com fome da tua gloriosa palavra. Sacia o teu povo, ó Deus, como hoje saciaste, como hoje estarás saciando, como domingo estarás saciando, e que teu nome continue sendo levantado bem alto. João Batista bem disse em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Senhor, é necessário que tu cresças e cada um de nós nesse lugar diminuamos, porque toda honra, toda glória, toda majestade a ti pertencem, Senhor dos exércitos, Rei de reis e Senhor de senhores. Muito obrigado. Oramos pelo nosso coração, que ele seja fortalecido pela tua palavra, em o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus de Nazaré. Passamos alguns minutinhos. Amanhã o pastor Maurício levanta.